Assim a palavra do nosso Deus, Romanos 8, 23. Todos encontraram? Amém? Diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Obrigado, pode se sentar. A palavra primícias, a palavra hebraica é reshit, e a palavra grega para primícias é aparhe, que significa primeiro, começo, melhor, principal. É a dádiva dos primeiros frutos. Esses primeiros frutos que Deus estabeleceu no Antigo Testamento foi estabelecida como uma festa. Dentro das principais festas que havia em Israel, eles também começavam a trazer as suas primícias ao Senhor, ou seja, os primeiros frutos que eram consagrados a Deus, e aí depois eles poderiam desfrutar de toda uma colheita que Deus já tinha preparada. Quando o povo de Israel Deus mandou os 12 espias, e eles foram e voltaram nos ombros com aqueles cachos de uva, que era 2 carregando, de tão grande que era, aqueles frutos tremendos. Era o tempo da festa das primícias, e eles vinham, pegaram aquilo, e aqueles frutos que eles trouxeram, eles tinham que entregar a Deus, e era garantia que eles iam entrar na terra farta, boa e próspera, diante do Senhor. Então Deus tinha estabelecido, as pessoas não poderiam, quando Deus dava uma colheita, tanto na área da agricultura, como também na questão dos animais, quando vinham os primeiros animais, eles pegavam e entregavam ao Senhor, e isso ia garantir toda uma produção bem sucedida. Então as primícias eram consagradas a Deus, porque primeiro, Ele é o doador da fecundidade. Deus é o doador da fecundidade. Sem Deus não há fecundidade, não há uma ação poderosa para que a terra seja fecunda. Em Deuteronômio 26, o verso 2, diz lá o texto: das primícias que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor. Então Deus estava dizendo o quê? O que vocês receberam, dar aqui é Natan, que tem um sentido de presente. Então Deus está dizendo: tudo que vocês têm foi eu que dei. A família que você tem foi eu que dei. O trabalho que você tem foi eu que dei. A saúde que você tem foi eu que dei. Então Deus estava dizendo: tudo isso que você tem é um presente, é uma dádiva que foi lhe entregue. Agora, como a gratidão ao Senhor, que Ele é o doador dessa fecundidade, dessa graça, então aí as pessoas entregavam ao Senhor essas primícias. Então eu aprendo aqui, Deus nos presenteou com tudo que temos, e do que Ele nos deu, conforme já falei, família, ministério, trabalho, etc., damos disso o melhor para Deus. Então nós tiramos de tudo que Deus nos deu, nós tiramos o principal e entregamos diante da sua presença. Segundo, as primícias também eram um tipo de ofertas dadas aos sacerdotes, que Deus revertia em bênçãos também para o povo. Isso você pode ver em Ezequiel, capítulo 44, verso 30, que diz lá: e as primícias dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Então quando eles entregavam as primícias, olha que Deus está dizendo, vai repousar. E repousar ali é estabelecer. Deus vai estabelecer a bênção dentro da sua casa. O que é estabelecer? É fixar, é firmar ela lá. E bênção, por sua vez, a palavra hebraica para a bênção, berachá, que significa fazer prosperar. Olha só que maravilhoso. Então a bênção nos faz o quê? Prosperar. Então se o texto está dizendo, veja, se você entregar a sua primícia ao Senhor, o Senhor promete que o quê? Vai derramar a bênção, não só sobre você, mas a bênção sobre a tua casa. Então Deus está dizendo, a tua casa vai prosperar.
E quando está falando de casa, está falando de tudo que envolve a família, os projetos, os sonhos. Quando fala de casa, envolve todas as coisas. E é a ideia, essa palavra berahá, que é bênção, a ideia dessa palavra é o sentido de o favor de Deus dado a uma pessoa. Então já pensou, quando você parte desse princípio das primícias, o favor de Deus é derramado sobre a sua casa. Terceiro, ainda na antiga aliança, as primícias eram ofertas dadas no templo, porque Deus é digno de ser glorificado, e Ele é o Criador e proprietário de toda a criação. Veja só que maravilhoso. E isso você pode ver que se levava no templo. Em Êxodo 23:19 diz: e as primícias trarás à casa do Senhor. No caso, naquela época, o tabernáculo e posteriormente o templo. Então Deus, Ele era honrado quando as pessoas entregavam ali as suas primícias. Eles estavam dizendo: olha, nós estamos aqui glorificando ao nosso Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o doador da vida, Ele é o proprietário de todas as coisas. Então Deus era honrado. Aí da onde se originou o provérbio conhecidíssimo de Salomão, que Salomão escreve no capítulo 3, versículo 9 e 10 de Provérbios, que diz lá: honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Olha que lindo. E se encherão os teus celeiros abundantemente. Essa palavra encherão aqui é malê, que significa estar completo. Em outras palavras, Deus está dizendo: na tua casa não vai faltar nada. Alguém pegou ali forte, hein? Então Deus estava dizendo: se você me honrar, com as suas primícias, olha que Deus está dizendo: honra o Senhor com as suas primícias. Então quando você entrega as primícias ao Senhor, Deus está sendo honrado como Criador, Deus está sendo honrado como Senhor absoluto, supremo de todas as coisas. E como promessa Ele diz: eu vou encher os teus celeiros, e não vai ser de qualquer jeito, vai ser abundantemente. Eu estou profetizando e você nem percebeu ainda. Nesse ano de 2023 não vai faltar nada nos teus celeiros. Olha, alguém pegou aqui. Não vai faltar nada. E por que não vai faltar nada? Porque o teu celeiro vai estar completo. Deus vai encher com abundância. Com abundância, tá certo? Então tá aí. As primícias no Antigo Testamento, você pode ver, repetindo, eram consagradas a Deus porque Ele é o Senhor da fecundidade. Segundo, eram ofertas que eram entregues também ao sacerdote e fazer com que a bênção de Deus repousasse sobre a casa da pessoa. E terceiro, porque o nosso Deus, Ele é criador de todas as coisas, e como criador Ele é proprietário de tudo, então Ele é digno de louvor e honra e glória. Deus é glorificado nas primícias e Ele traz abundância sobre as nossas vidas, tá? Então assim funcionava as primícias no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, essa palavra primícia, ela aparece cerca de 9 vezes, e uma das vezes eu li aqui em Romanos, mas eu quero começar citando aqui, quando em primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala de uma família muito querida. Se você quiser me acompanhar, é bom. 1 Coríntios 16, versículo 15, isso aqui é profético. A Bíblia diz assim, agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia. A Acaia aqui é a maior parte da Grécia, a atual Grécia hoje, tá? Era a maior parte dela. E que se tem dedicado ao ministério dos santos. Você sabe que se abriu muitas igrejas ali na Grécia, no caso Filipos, Macedônia, Tessalônica e assim por diante. Várias congregações se abriram, o próprio Corinto, né? Se abriram várias congregações. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que esse povo aqui, alguns acreditam, Estéfanas, como está no feminino aqui, alguns acreditam que era mulher, mas alguns dizem que é homem, enfim. Mas o fato é que começou a obra, olha só que tremendo, começou a obra na vida, vamos supor que ele era homem, o Estéfanas, e começou a obra com ele. Então lembra que eu falei que as primícias eram os primeiros frutos consagrados a Deus, que garantia
uma colheita toda. Vou repetir, hein? Não esqueça disso. As primícias eram os primeiros frutos, os principais frutos eram consagrados a Deus, e aí Deus garantia toda uma colheita. Aleluia. E agora perceba que aqui a obra começou com um homem. A obra ali em toda a Grécia começou com uma pessoa. E dessa pessoa consagrada ao Senhor, ele foi entregue como primícia. E aí o que aconteceu? Aí veio a família dele. E aí agora o texto está dizendo que toda a casa dele passou a se dedicar ao ministério. Essa palavra dedicar aqui ao ministério significa servir em amor. Agora, já pensou toda uma família servindo a Deus em amor? Ah, você não pegou isso, não é possível. Eu vou repetir, dá mais uma chance, hein? Já pensou toda uma família servindo a Deus em amor? Que coisa maravilhosa. Então, agora perceba só, agora você entende por que Deus nos alcançou? Deus nos alcança, e agora quando nós passamos a entregar a nossa vida em consagração a Deus como uma primícia, aí o que vai acontecer? Deus vai garantir o fruto da nossa família. Aleluia. Então, primeiro, tudo que Deus precisa é pegar um. Depois que Deus pegou um consagrado, o resto vai começar a vir. Eu estou profetizando nesse ano de 2023, tu vai ver o fruto da tua família se render. Aleluia. Eu vou melhorar a profecia para ver se tu anima. A Bíblia diz que Filipe, ele tinha 4 filhas, e as 4 eram donzela, e profetiza: Deus não só vai salvar os teus familiares, mas vai fazer deles obreiros consagrados na casa. Agora, de uma pessoa como primícia, Deus, olha só, Deus alcança uma família. Isso aconteceu com o carcereiro, Atos 16, lembra? Paulo, ele foi alcançado, depois toda a família dele foi batizada nas águas. Olha, eu estou profetizando aqui, esse ano aqui vai triplicar o batismo aqui, ó. Tem um mistério aqui agora, não tem? Aleluia, esse ano aqui vai triplicar o batismo. Por quê? Porque a salvação está entrando dentro da tua casa, e muitos dos teus familiares você vai ver sentado aí do teu lado, dando glória ao nome de Jesus. Se você quer, dá um grito de glória. Então, quando alguém é consagrado como primícia, vai ter o fruto da colheita da família. Agora, quando se tem uma família consagrada como primícia, aí você ganha uma cidade. Ó, pegaram! Aleluia! Uma pessoa ganha uma família ganha um bairro, ganha uma cidade. Olha aí. E eu estou profetizando, eu estou debaixo de autoridade da palavra, eu estou profetizando que Deus está me dando aqui agora. Deus consagra aqui, aleluia, esta igreja, nossa sede Palmital, e essa igreja vai ser primícia para alcançar essa cidade. Quem crê nisso e concorda, mas dá um pé, olha aí, ali pegou, hein? Aleluia. Levante as suas mãos para o céu. Eu vou te dar 30 segundos só para você dar glória a Deus e glorificar. Eu profetizo: Deus toma Palmital como primícia para pegar toda essa cidade. Era Machandarás, Derrebe, Sanai. Olha aí, desse jeito aí, ó. Eu creio. Então, veja que coisa maravilhosa que Deus faz. Agora pensa só que coisa mais maravilhosa, mais linda que tem. É uma família consagrada, dedicada em serviço do Senhor. Já pensou que coisa maravilhosa? Em nome de Jesus, nós temos que desejar isso. Não é simplesmente ser crente, não é simplesmente vir para a igreja, é ser uma família a serviço do reino. A família, o pai, a mãe, os filhos, e assim por diante. Olha, o texto diz, olha aí, Deus tomou ali o vaso mesmo, hein? E agora a família de Estéfanas, que significa coroa, Levanta a mão que eu vou liberar mais uma profecia.
aleluia, Deus vai coroar esse ano seu de glória. Está profetizando. Deus está coroando 2023 debaixo de muita glória. Você vai viver o que ainda não viveu da presença. Olha aí, ali pegou. Eu vou falar de novo. Você vai viver o que não viveu no teu ministério, na tua família, olha aí. Deus vai coroar. Deus vai coroar. Então eles foram tomados como primícia, e agora começou a vir muitas almas, muitas outras congregações, através dessa família maravilhosa, né? Então, essas eram as primícias. Paulo também fala isso em Romanos 16:5. Epêneto, que significa louvável, também foi da região da Ásia. Deus sempre trabalha com essa questão aí das primícias. Mas o que eu quero falar aqui agora nós temos também Jesus. Jesus é como as primícias dos que dormem. Isso está escrito ainda em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 23, diz assim, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Olha, Cristo é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então o que significa Jesus ser as primícias daqueles que dormem? Dorme é um eufemismo que a Bíblia chama. É quando você quer suavizar a frase. Em vez de falar morreu, você fala adormeceu, faleceu. Aí você suaviza a frase. Isso é chamado na teologia de eufemismo. Então, aqui olha só, Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar e não morrer mais. Outras pessoas da Bíblia ressuscitaram, mas morreram. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, ele morreu, mas ressuscitou. Ele morreu, ressuscitou, mas voltou a morrer de novo. Teve o outro filho da sunamita, de igual forma, morreu, ressuscitou e morreu de novo. O homem que tocou nos ossos de Eliseu, a mesma coisa. Lázaro, a mesma coisa, e assim por diante. Todos os registros de ressurreição na Bíblia, as pessoas ressuscitaram, mas não ressuscitaram pelo seu próprio poder, ressuscitaram pelo poder de Deus. Agora, ao contrário deles, Cristo, ele ressuscitou pelo seu próprio poder, porque ele falou, olha, eu estou dando a minha vida, mas depois eu tomo ela de volta. Então, ele ressuscitou pelo seu próprio poder. E quando a Bíblia diz que pelo Espírito Santo ele ressuscitou, é que é inseparável. A obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem como separar, eles estão unificados. Agora perceba isso aqui comigo. Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar pelo seu poder e nunca mais vai morrer, jamais, tá certo? Morreu porque estava na condição humana, e agora que ele ressuscitou, então a ressurreição de Cristo é essa aqui é a palavra-chave da Bíblia, tá? A ressurreição de Cristo, essa é a principal doutrina da Bíblia. A ressurreição de Cristo é as primícias, por quê? Porque ela garante a minha e a sua ressurreição também. Existem pessoas, você não tem familiares que já partiram, morreram na fé em Cristo Jesus? Essas pessoas, ao toque da trombeta, quando Jesus voltar, a Bíblia Sagrada diz que todos eles ressuscitarão. Então, por causa da ressurreição de Cristo, nós vamos escolher uma ressurreição eterna também diante da sua presença, tá? Também nós vemos aqui o que Paulo falou. Agora vamos entrar no texto que eu li. Paulo está falando aqui no capítulo de número 8 acerca da vida no Espírito, e agora a partir do versículo de número 18 é interessante que ele fala isso aqui, porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então ele está fazendo uma comparação entre o sofrimento que nós vivemos hoje, atualmente, e entre a glória que vai ser revelada em nós, na glorificação do nosso corpo, e no novo céu e na nova terra. E antes de eu falar disso aqui, vou deixar aberto aqui, mas eu esqueci de falar de Tiago, capítulo 1, versículo 18, que fala que a igreja do Senhor, os salvos hoje, é as primícias de toda a criação. Quando Deus nos alcançou, Ele nos consagrou como primícia, por quê? Porque vai ter uma nova ordem de vida, um novo céu e uma nova terra, e nós somos a garantia que Deus nos consagrou como primícia para a nova criação que está aí para se manifestar, tá? Mas voltando aqui, então Paulo está dizendo aqui a respeito, ele faz uma comparação aqui, ele coloca aqui como se fosse numa balança,
O sofrimento aqui da terra com a glória que há de ser revelada. E ele está dizendo que, no caso aqui, não dá para se comparar. Então, aquilo que sofremos hoje, mas não tem nem como dimensionar. Se você for colocar a glória, o peso da glória, com o sofrimento que nós vivemos hoje, esse sofrimento não significa absolutamente nada. Já parou para pensar? Pensa na situação mais difícil que você já passou da tua vida aqui na terra hoje. Pensou? Não pensa muito não, que não vale a pena, mas pensou aí, né? E aí o que acontece? Isso aí não significa nada, mas nem uma vírgula, para você ter uma ideia, é uma gota no oceano, diante da glória que nós vamos viver, diante da presença do Senhor. E essa palavra é um conforto, é um consolo muito grande para nós. Por quê? Porque Paulo fala nesse capítulo 8 de 3 gemidos: o gemido da terra, o gemido do Espírito e o gemido nosso, o gemido de cada servo de Deus, de cada crente. Eu poderia pregar aqui sobre os 3 gemidos, mas não vou falar sobre isso, a campanha aqui é a primícia. Então veja só, quando ele fala aqui no versículo 23, ele fala: nós que temos as primícias do Espírito também gememos. Olha só, ele fala: mesmo nós que hoje temos as primícias do Espírito Santo, nós estamos gemendo. Agora veja que o mistério das primícias do Novo Testamento se inverteu. O princípio do Antigo Testamento permanece do mesmo jeito, conforme já disse no início da mensagem. Agora você veja, antigamente, e esse princípio permanece, as pessoas entregavam a Deus e consagravam fruto. Só que a Bíblia está dizendo que agora quem dá as primícias é Deus. É Deus que dá agora. E essas primícias é chamada primícias do Espírito. Conforme já disse o significado da palavra, primícia é o primeiro fruto que garante toda uma colheita. Então veja que coisa linda. Isso aqui é para se alegrar muito em Deus. Quando a Bíblia diz que nós temos as primícias, nós já recebemos os primeiros frutos que garante a nossa colheita da eternidade. Você já parou para pensar nisso? Então, o que é isso? Quando ele fala as primícias do Espírito, ele está falando que hoje, a presença do Espírito Santo que está em nossa vida, o Espírito Santo que habita em nós, manifestando o fruto, manifestando os dons, manifestando a sua plenitude em nós, essas manifestações do Espírito, elas são os primeiros frutos, já é um antegozo da nossa vida eterna. Agora você consegue entender por que o crente que tem as primícias do Espírito, ele ama estar no culto, ele ama estar na igreja? Porque você já parou para pensar, às vezes você teve um dia difícil, tribulado, trabalhoso, foi humilhado no trabalho, às vezes chegou em casa, só a misericórdia de Deus, às vezes está faltando aquilo, está dificuldade naquilo, é trabalho, não está dando conta de pagar, não está dando conta de fazer, aí você chega no culto, aí Deus derrama a sua glória, Deus traz uma palavra de esperança, Deus fala: eu estou com você. Você não sente o céu dentro de você? Você se sente como? Pera lá, Deus está cuidando de tudo. Parece que aquele problema, o que? Desaparece, pelo menos por um momento, pelo menos, né? E aí tem pessoa que fala: dá vontade de colocar minha cama dentro da igreja. Sabe por que você tem essa sensação? Por causa das primícias do Espírito. Agora você entende por que o crente ama estar no culto, ama louvar a Deus, estar na presença de Deus, porque isso já é um antegozo do que vamos viver na eternidade. Aleluia. Agora pensa, já teve dias, tem dias e dias, todo dia é especial. Ontem foi especial, ontem foi especial. Hoje, do jeito que Deus quer trabalhar, está sendo especial também. A gente tem que entender que cada dia Deus trabalha de um jeito diferente, né? Mas só que agora pensa, mas tem aqueles dias que são mais, aquele dia que Deus trabalha de uma forma, para nós especificamente, porque às vezes, entende? Às vezes para uma pessoa foi o culto, glória a Deus, foi bênção, mas para a pessoa foi aquele extraordinário, porque o que ela precisava, Deus falou com ela, Deus tratou com ela, então foi especial. Então pensa naquele culto, naquele dia que mais você foi tocado por Deus, aquela experiência marcante que você teve com Deus. Pensa aí, pensou? Então veja, isso que você sentiu foi tão bom, que você chorou aquelas lágrimas que queimavam a tua face, e que você, entende?
Mas eu tenho uma boa notícia a respeito disso. Isso que você sentiu não é nada perto do que você vai viver. Sabe aqueles cultos que a gente fala, meu Deus, esse culto podia ficar até amanhecer que estava bom, sabe? Isso não chega nem perto, é o que eu disse, é uma gotinha no oceano, perto do que Deus já reservou para nós no plano da eternidade. Aleluia. Então, o que eu quero dizer com isso? Irmão, o que o povo de Israel pecou é o que muitos hoje no Novo Testamento estão falhando, porque Deus tem nos dado, lembra os cachos de uva que eu falei, que era 2, irmão, era 2 colocando no ombro aqui para carregar, de tão grande que era. Então aqueles frutos, o que era? Era para eles ter um antegozo da terra prometida. Aquilo representava as primícias do Espírito. Só que em vez de eles focarem nas primícias, eles focaram em quem? No gigante, no problema, na dificuldade. Mas teve 2, Caleb e Josué. Eles focaram, falando, não, a terra é boa, é farta, é maravilhosa. Então nós temos que entender uma coisa. Aleluia, glória a Deus. Levante a mão direita para o céu. Começa a louvar e glorificar ao teu Deus. Começa a desfrutar das primícias do Espírito Santo, porque essas primícias do Espírito estão garantindo uma colheita da eternidade. Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Então ele falou, era séria comácia, era massúria. Então, quando ele fala nós, aí, olha só, nós também gememos. Ele fala, nós que temos as primícias do Espírito, ele está dizendo, ainda nós aqui nessa terra, mesmo que nós temos as primícias do Espírito, nós também gememos. Mas ele está dizendo, e por que gememos? Aí ele diz aqui no texto, porque nós estamos esperando a redenção do nosso corpo. Porque o que nos faz sofrer aqui nessa terra? Por que nós temos fraqueza? Você já reparou que tem dia que você dorme bem e se acorda mal? Por causa desse corpo aqui. O problema está nesse corpo. A única coisa, a nossa alma já foi salva, o nosso espírito já foi redimido, e agora a única coisa que falta é o nosso corpo. Então Deus trocará esse corpo fraco e frágil para um corpo glorioso. E detalhe, com esse corpo glorificado você nunca mais vai pecar. Você não se alegrou com isso, não? O corpo que você vai receber não vai sentir dor, não vai sentir falta, não vai sentir carência, não vai sentir necessidade. Aleluia! Aleluia. Agora, deixa eu me deter um pouco aqui, um pouco nas primícias, que nós temos que aproveitar e se regozijar nas primícias do Espírito. Por isso que eu digo, ame cada dia mais, irmão, não tem coisa melhor, não tem, do que se reunir com os irmãos, no lugar que a gente congrega e adorar a Deus. Não tem coisa melhor, de poder desfrutar dessa comunhão, chorar junto, adorar a Deus junto, falar em línguas estranhas juntos, cantar louvores a Deus juntos. Quer ver só como que você antecipa o céu? Vou dar só um exemplo aqui, só um, aqui agora, de imediato. Veja, Paulo e Silas estavam gemendo na prisão, não estavam gemendo? Tomaram uma surra das boas, a brava, estavam gemendo, mas o que eles faziam? Oravam e cantavam. E aí diz a Bíblia assim, percebes, se tu não deres glória. A Bíblia diz assim, quem está aflito faz o quê? Ore. E quem está contente? Cante louvores. Significa que eles estavam cantando porque estavam contentes. E aí eu pergunto para você, como que pode alguém estar preso, tendo apanhado, estar amarrado com os pés e as mãos no tronco e estar alegre? Como que pode isso? As primícias do Espírito. Qual que é um dos frutos do Espírito? O gozo, a alegria. A alegria. Está vendo só? Então, essa alegria que nós sentimos, aleluia,
essa alegria que nós sentimos como primícias do Espírito, nós estamos vivendo, é o que eu estou dizendo, é só um primeirinho fruto, um negocinho de nada, perto do gozo que nós vamos viver da eternidade. Só que essa alegria do Espírito que nós já temos, que também pode ser dito que é chamada da alegria da salvação, não é uma alegria, porque escute, tem alegria, quem é que não fica alegre quando ganha um presente? Fica alegre. Vamos lá, você comprou uma casa, fica alegre, não fica não, irmão? Comprou um carro novo, oh, que alegre. Comprou uma roupa nova, não traz um bem-estar isso? Não né? Traz um bem-estar, a pessoa se alegra, tá certo? Mas essa alegria é passageira, essa alegria não é permanente. Agora, a alegria que vem do Espírito, aleluia, glória a Deus, glória. Esta alegria, detalhe, esta alegria não está condicionada a ter ou não ter. Esta alegria não está condicionada a isso. Essa alegria está vinculada à própria presença de Deus. Se você tem, se alegre. Se não tem, está alegre do mesmo jeito. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, qual foi a carta que ele escreveu, que é chamado a carta Filipenses? É a carta da alegria, que ele mais esbanja alegria. E como que pode o camarada está preso, está na dificuldade e se alegrar daquele jeito? É lembrado, eu posso todas as coisas, porque... aleluia, Deus está derramando esta alegria copiosa. Recebe a alegria da salvação. Se tem um inimigo, quer que as pessoas sirvam a Deus cabisbaixa, entra num culto como esse, amarra a cara, abaixa a cabeça, fica falando para mim não dá, está tudo errado. Não, já deu tudo certo, Cristo já morreu, já ressuscitou. Receba alegria. Era baixando a calabarachandaraia. Põe a mão no ombro do vizinho e diga: se regozija na salvação do teu Deus. Só quem está se alegrando, só quem se regozija. Jesus falou: exulta, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Recebe alegria, recebe alegria, recebe alegria, recebe alegria, gozo na alma. Aleluia, nós temos as primícias do Espírito. Outra primícia maravilhosa que nós já desfrutamos é o gomo do fruto, o amor. Esse é o principal. Dizem até que o fruto é o amor dividido em 9 pedaços. Eu não discordo. Mas vamos lá. O amor, essa aqui, ó, eita, isso aqui é só para crente se regozijar mesmo, hein? Romanos 5, o capítulo 5, versículo 5, olha o que está escrito: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus esse derramado é algo copioso, é algo transbordante, é algo que está fluindo. Entende? É uma coisa que foi derramada, mas continua sendo derramada. É um mistério, né? Ó, de novo, foi derramado, mas continua sendo derramado. É derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja, o Espírito Santo, ele ministra também em nós essa primícia do amor. Você sabe, escuta isso aqui, o amor de Deus é tão profundo, minha gente. O amor de Deus é tão profundo que a Bíblia diz que ele excede todo entendimento, ou seja, a mente humana é incapaz de compreender o amor de Deus. Nós vamos chegar na eternidade, escute, o nosso Deus, como já disse, ele é o grande eu sou. E nós vamos passar uma eternidade toda descobrindo Deus e não vamos esgotar Deus. Tá? Vamos lá, não tem um livro que você começa a ler? Ele acaba, não acaba? Pode ser lá de 1000 páginas, mas ele acaba, é longo, né? Mas ele acaba. Agora escute, Deus, o nosso Deus, nós vamos passar a eternidade inteira descobrindo Ele. A eternidade inteira Deus vai se revelando para nós. Cada dia Ele vai se revelando. Cada dia Ele vai se revelando. Cada dia Ele vai se revelando. Nós nunca, missionário André, vamos chegar na eternidade e dizer: ó, acabei a última página, conheci Deus completamente. Jamais, porque Deus é inesgotável. Nós nunca vamos. Você sabe o que a Bíblia diz acerca do amor? Que essa é a maior das virtudes.
Porque são três as principais virtudes: fé, esperança e o amor, mas a maior de todas é o amor. Porque a fé se cumprirá, a esperança, quando Cristo voltar, se cumprirá, mas o amor vai ser um ambiente que nós vamos viver por toda a eternidade. E agora, vamos lá, o amor é profundo, viu? Agora, esse amor, como primícia do Espírito que nós temos hoje, é só um gominho, é só um frutinho só, entende? Que nós estamos já desfrutando e podemos desfrutar. E esse amor, olha só, a esperança não traz confusão. O que é esperança? Nós estamos na expectativa. E essa esperança aqui, do grego, não significa uma esperança para o povo, pelo menos brasileiro aqui. Qual que é a esperança? Ele crê que o dia de amanhã vai ser melhor. Ele crê, pode ser que sim, pode ser que não. Mas a esperança bíblica, essa que é revelada aqui, elpizo, essa esperança não é uma incerteza, é uma convicção, é algo que está correto, que está certo, que vai acontecer indiferente. Então ele está dizendo que por conta do amor de Deus, que está derramado copiosamente na nossa vida, a gente não entra em confusão, ó. Porque o amor de Deus derramado em nossos corações não traz confusão. E o que é confusão aqui? Confusão é alguém, só para você entender, é alguém que marcou um horário com você. Aí você fala, ó, tal hora eu vou lá. Aí passa a hora, passa 2 horas, passa 3 horas, passa 4 horas, a pessoa não foi e te deixou esperando lá. Você cora de vergonha. Esse é o sentido dessa palavra confusão. Então sabe o que aqui esse texto, o apóstolo Paulo está dizendo? Por causa do amor de Deus derramado como primícia do nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, o nosso coração está em chamas, o nosso coração está borbulhando, está pegando fogo de amor por Ele e de certeza, Ele vai voltar. Ele falou que a qualquer momento Ele vai nos buscar, Ele falou que a qualquer momento vai vir nos resgatar, Ele falou que a qualquer momento Ele vai nos levar para as moradas eternas, aleluia! Então esperar em Cristo não é uma espera enfadonha, cansativa, aquela rotina enfadonha, não. Esperar em Cristo é uma expectativa animada, é uma expectativa vibrante. Esperar Cristo é uma expectativa extraordinária. Por quê? Por causa do amor do Senhor que está derramado em nossos corações. Outro fruto aí, primícia do Espírito, que nós já vivemos no antegozo, a paz. Esse, eu não vou falar de todos, tem muito, mas só vou falar alguns aqui que Deus está gerando no meu coração. A paz. Por exemplo, a paz, o que é a paz para o mundo? É a ausência de guerra. Paz é quando você está tudo bem, não está tendo falta de nada, isso aí é paz. Agora, a paz, essa paz aqui, que excede todo entendimento, não é simplesmente ausência de guerra. Você pode estar em guerra, mas está em paz. É aquela paz que Paulo falou em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, que ele fala assim, ó: vocês não devem ficar ansiosos por coisa alguma, mas antes, vocês devem fazer as vossas petições conhecidas diante de Deus, através de orações e súplicas, ó, e a paz de Deus, que excede, ó, todo o entendimento humano, a paz que excede todo entendimento humano, guardará os vossos pensamentos e corações. Deus falou, a paz é um guarda, é um soldado que está te guardando, olha só. Agora eu vou te explicar o que é a paz, o que é ter essa primícia do Espírito da paz. Lembra Ana? Ana, olha o que a Bíblia diz, ela estava meio que depressiva, porque só chorava, entende? Estava atribulada de espírito, angustiada, não comia, só balbuciava, e ela estava tão desfigurada, a situação dela, que o sacerdote falou, essa aí está embriagada. Ela falou, não, a tua serva está atribulada de espírito. Mas sabe o que o sacerdote falou para ela? Ela contou a história, ele pegou e liberou uma palavra, vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Olha o que é ter paz. Essa mulher, ela está há alguns anos, muito mais de 10 anos esperando um filho, porque Penina já tinha 10, né? Ali dá a entender no texto. Então escute, ela está esperando muito mais de 10 anos aquele filho. E detalhe, ela foi na onde? No culto. E ela desfrutou dessa primícia. E aí quando, escute, ela recebeu a palavra, ela ficou o quê? Em paz. Mas espera lá, o problema dela
aos olhos humanos, não tinha sido resolvido, porque ela não estava com o bebê na barriga ainda. Mas pera lá, como que aquele problema desapareceu e ela estava em paz? Como que ela conseguiu superar? Por causa da primícia do Espírito que estava nela. E aí o texto diz que quando ela gozou daquele fruto, quando ela desfrutou daquele fruto, ela foi para casa de que jeito? Foi em paz. O que é em paz? E agora vem a resposta. O que é ficar em paz? É saber que Deus está no controle e no tempo certo Ele vai agir na minha vida. Até agora pode não ter acontecido, mas a qualquer momento vai acontecer. Então eu vou ficar em paz, eu não vou me descabelar, eu não vou ficar atribulado, eu não vou perder noite de sono, eu não vou perder noite de paz e tranquilidade, eu não vou ficar depressivo e nem ansioso. E por que não vou? Porque Jesus está no centro, Ele está no governo da minha vida. Quem desfruta dessa graça de Deus aqui nesta noite? E aí diz o texto que ela foi para casa. Naquela mesma noite Deus visitou ela. E daqui a pouco, ela estava com Samuel nos seus braços, na presença do Senhor. Eu estou profetizando e você nem percebeu. Aquilo que estava preocupando o teu coração, te deixando ansioso, daqui a pouco vai estar na tua mão, vai estar nos teus braços. Descansa na paz do Espírito Santo. Deus está derramando paz em teu coração. Aleluia. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. É assim que tu vai sair daqui nessa noite, que nem Ana. Vai em paz, e o Deus de Israel conceda a sua petição que lhe pediste. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E nós que gememos, temos as primícias do Espírito Santo, as primícias do Espírito Santo que nós já desfrutamos aqui, já é o antegozo da eternidade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, aleluia, o que nós devemos fazer, pastor? Então, qual é a mensagem que o pastor me deixa nessa campanha de primícia? Qual é a mensagem que eu deixo para você? Essa: continue se consagrando a Deus, continue consagrando a família a Deus, continue dando o seu melhor para Deus, porque Deus já implantou em nós, Deus já derramou em nós a sua primícia e já garantiu uma colheita eterna. Você pode estar passando luta, prova, dificuldade, mas você tem a primícia do Espírito Santo. Essa é a garantia da tua eternidade. Então nós temos que fazer o que? Aleluia. É agora que nós temos. Que nós vamos viver a eternidade inteira fazendo? Nós vamos passar a eternidade inteira glorificando o nosso Deus, servindo a nosso Deus. Então tenha prazer de vir na casa de Deus, de vir no culto, porque aqui neste lugar que nós temos a manifestação do Espírito Santo, não só do seu fruto, mas também o Espírito Santo manifesta os seus dons. Esse já é um antegozo. Não é maravilhoso quando você é usado para profetizar sobre a vida de alguém? Você é renovado e a pessoa também é edificada. Isso já é o antegozo das glórias eternas do nosso Pai. Não é maravilhoso alguém sendo usado no dom da cura divina? Ei, a pessoa, esses dias nós tivemos uma experiência ali. O irmão chegou todo marcado, com o corpo marcado, tá cheio de dor, a pele toda pegada, e de repente nós oramos ali. O remédio não dava jeito, os médicos não deram jeito, a igreja orou e o irmão Pedro está lá curado, sarado. Aonde que ele recebeu a cura? Foi na manifestação do poder do Espírito Santo. Então se alegre nessa casa, se alegre na presença. Aleluia. Diga para duas pessoas: se alegre na presença do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia, aleluia. Quem vai se alegrar? Quem vai se alegrar? Você já tem as primícias do Espírito Santo. Tudo que o inimigo quer é que você se entristeça, se abata, se angustie. Mas nessa noite diga: ainda que eu esteja gemendo, eu tenho a primícia, eu tenho a primícia, eu tenho a primícia, eu tenho a primícia. Levante as duas mãos para o céu. Quem é batizado com o Espírito Santo vai só orar em línguas estranhas agora. E você que não é, já recebe o batismo com o Espírito Santo. É primícia, é primícia. Falar em novas línguas é primícia. Adorar a Deus e sentir a Deus é a espetera pela bacana lábia. Olha aí, pegou, hein? Pegou, hein? Pegou, se alegra. Se alegra. Eita. Aleluia. Edehebidaracanda. Uramacanda rachanda canderebacaia. Elebacala baracanderequexéria. Alabacante nequester calabracaia. Elebacante nequester calabracaia. Deixa Deus tomar o vaso. Deixa Deus tomar o vaso. Deixa eu ver que tem a primícia. Deixa eu ver que tem a primícia. Pega essa graça. Pega essa unção. Pega esse poder. Se derrama na presença. Renebe, Joabe, Tobi. Aleluia. Ah, meu Deus, eu vou dizer de novo, ainda alguém não entendeu. Você já tem a primícia do Espírito. Batismo com o Espírito é primícia. Novo nascimento é primícia. Poder do Espírito é primícia. Fruto do Espírito é primícia. Se deleita na primícia. Come da primícia. Bebe dessa primícia. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Eu encerro. Olha só que coisa. Eu encerro com isso aqui, ó. Eu encerro. Lembra? Vou dar só mais um exemplo do que tem a primícia do Espírito. Estava lá, segundo Reis 6. O moço do Eliseu, abriu a porta da casa. Quando ele abriu, ele falou: ai. Ai, porque está doendo mesmo, exclamação, né? Ele falou: ai. Eu vejo a casa cercada dos inimigos. Aí o Eliseu, que tinha as primícias do Espírito, isso é a primícia do Espírito. Por quê? Irmão, alguém consegue ver anjo naturalmente? Alguém consegue ver anjo? E na eternidade, você vai ver? Vai ver. Então, a revelação das coisas eternas já é um antegozo do que nós vamos viver. Aí o moço ficou tudo atribulado quando viu a dificuldade. Olha lá a diferença. Você tem que entender que você tem as primícias. Olha a diferença. Aí aquele moço olhou e falou: ai, Senhor meu, o que faremos? Sabe aquele dia que você fala: e agora? Estou de mãos atadas. Como que eu vou fazer? E agora, como que eu vou pagar? E agora, eu não estou vendo mudança nele, não estou vendo mudança nela. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo graça de Deus aqui para a interpretação das línguas, hein? Agora olha só isso aqui. Eliseu pegou, olhou para ele que estava temeroso, com medo. Eliseu pegou e disse assim para ele: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eliseu, para a séria. Eliseu orou, e o que o moço viu? Eu vejo carros e cavalos de fogo ao redor. Levante as duas mãos para o céu.
e receba do que Deus está te dando, um antegozo da vida eterna. Recebe aí agora, recebe visões do Espírito Santo, recebe uma nova dimensão de... Olha aí, tem gente recebendo. Eu vou falando e você vai recebendo, eu vou falando e você vai tomando posse. Receba o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a paz. Receba a temperança, a mansidão. Receba o dom da fé, os dons de curar, o dom de operação de milagres. Receba agora a profecia, receba agora a variedade de língua. Recebe dando glória, recebe a interpretação das línguas, recebe a palavra da ciência, recebe a palavra da sabedoria, o discernimento de espírito, porque repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor. Oh, Deus eterno, aonde tiver uma boca